nosso amigo Thales, ele é gerente aqui do Sebrae, né? Uma pessoa excelente, com propósito, com causa, realiza grandes eventos aqui em Cajazeiras, regiões de grande porte, e está atualmente com esse grande projeto da Expo Negócio, cada ano mais interessante, mais relevante, e é um prazer, é meu amigo pessoal, admiro ele, e com certeza será um papo interessante, principalmente para quem tem interesse em empreender, né, desenvolver e agregar valor para o seu negócio e sua empresa. Thales, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você, fique à vontade, e a gente queria, inicialmente, você falasse de onde você vem, suas origens, sua base. Fique à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo. Tá, obrigado, Rafael. Obrigado, Fernando, pelo convite. Para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês, fazendo parte do primeiro episódio aí do Hoje da primeira temporada, para contar um pouquinho aqui da minha história. Eu sou jovem, viu? Sou muito novo, mas já construí muita coisa aí e acho que a gente vai bater um bom papo hoje à noite. Falando da minha trajetória, né, eu não sou daqui de Cajazeiras, eu sou nascido em Patos, e as pessoas costumam perguntar assim, você é de onde? Eu sou do Brasil, porque só nasci em Patos, né? Filho de engenheiro. E aí eu tô conversando com dois aqui. Então, e meu pai era daquele engenheiro que pegava muitas obras grandes e então viajava muito, estava sempre mudando de estado. Só para você ter ideia, eu nasci em Patos, fui morar em Aracaju, Sergipe, pequeno. De Sergipe fui para Natal, Natal e João Pessoa. E aí quando eu cheguei em João Pessoa eu já estava com 10 anos. E tinha minha irmã que estava com 12 e o pequeno, o caçula, estava com 6 anos. E minha mãe falou assim, daqui eu não saio mais. Você pode ir para qualquer lugar, qualquer obra aí dentro do Brasil que eu não saio mais. Voltou para Paraíba, tá em casa, vou ficar por aqui. E aí fincamos raiz em João Pessoa e meu pai continuou nas andanças dele por aí. E aí foi Brasília, foi Espírito Santo, enfim, andou bastante ainda, até se aposentar. Hoje ele é aposentado. E eu passei 14 anos em João Pessoa, onde fiz minha graduação, me formei, e aí foi onde entrei, né, no Sebrae. Só que antes de entrar no Sebrae, eu tive uma experiência empreendedora, né? Meu pai... Foi administração, né? Minha formação foi em administração, mas antes da minha formação, meu pai, meu maluco, porque engenheiro nunca quis deixar a profissão dele, mas disse que ia investir numa padaria. Ele é filho de padeiro, meu avô tem uma panificadora em Patos, que ela já passou por vários filhos, né? Irmãos do meu pai que geriram. Hoje o caçula, irmão do meu pai, o mais novo é quem administra, que é a panificadora Vitória, referência lá em Patos. E como filho de padeiro, meu pai disse, vou investir na padaria. Então no mesmo período, ele e um irmão abriram uma padaria em João Pessoa. E aí, assim, não sei se vocês conhecem a rotina de padaria, mas é a vida de cão, né? Porque o cara não tem vida. Para começar, não tem vida, né? Acorda 3, 4 horas da manhã, sai 9 horas da noite. Então eu passei 5 anos nessa brincadeira. Porque meu pai, ele arrendou essa padaria e continuou na vida dele lá de engenheiro. E minha mãe, meus irmãos eram que tocavam. Mais eu e minha mãe, né? Quem ficava da família mais tempo era eu. E coincidiu com o mesmo período que eu estava na graduação. Então era aula, prova e padaria. Então, E imagina, até porque na padaria acorda muito cedo, né, meu irmão? muito cedo, muito cedo. Eu chegava 3, 4 horas da manhã lá para poder de 5 abrir, né, ter a primeira fornada. O pessoal vinha de caminhada, era nos bancários, bairro dos bancários. E o pessoal vinha da caminhada já batendo na porta para levar o pãozinho quente para casa. Então, assim, foram 5 anos de muito aprendizado, né, e de frustrações também, que aí eu carrego isso, trouxe isso para minha vida profissional. Por quê? Eu estava na graduação, meu pai com um pequeno negócio, vi meu pai quebrar e não pude ajudá-lo. Passamos 5 anos lá e foi o tempo do contrato, né, que ele tinha de arrendamento. Poderia ter postergado esse prazo, mas ele já estava tão mal financeiramente que não compensava, ele ia só terminar de se atolar em dívida. Então a gente encerrou por ali. Nesse período eu já tinha terminado a minha graduação e já tinha um namoro ali com o Sebrae, né? Eu estava contando aqui nos bastidores, que eu entrei no Sebrae, minha história no Sebrae foi bem interessante, porque eu acho que eu já passei por todas as funções, até as que nem existem no Sebrae eu já passei por ela, né? Porque hoje não existe essa função de voluntário e eu fui. Né? Na minha época de graduação, eu me formei no UNIP, né? Na época em administração,
E o Sebrae lançou um projeto, em parceria com a Junta Comercial, lá em João Pessoa, que o objetivo do projeto era o seguinte: a Junta Comercial ia liberar o cadastro de todas as empresas abertas em 2003 e 2004. Isso foi em 2005, tá? Eu entrei no Sebrae em 2005. E aí tinha uma galera, eram 10 estagiários contratados, passaram por uma seleção, recebiam uma bolsa ali que eram da UFPB, e os do UNIP eram voluntários, né? Quem se interessasse pelo projeto se inscrevia lá, aí era capacitado pelo Sebrae, recebia uma camisa, um palm top, porque o projeto era uma espécie de censo, né? E o passe estudantil, para poder a gente deslocar. Como o projeto era João Pessoa e Grande João Pessoa, pegava Conde, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, enfim. Então, eram empresas desses municípios. E a gente tinha que ir em loco lá para validar, fazer um cadastro, né, atualizar o cadastro e também aplicar um diagnóstico para ver como era que estava a questão da gestão das empresas que tinham sido abertas nos anos anteriores, até porque o Sebrae analisava muito, né, esse indicador de em quanto tempo os pequenos negócios, eles depois que abrem, fecham suas portas, né? Existe uma estimativa ainda aí que é entre 2 e 3 anos, quase 90% fecham. Então, esse projeto era muito bacana e foi base para o meu TCC, inclusive, da graduação. Eu peguei o que eu apliquei nas empresas que eu visitei e serviu para a minha pesquisa do meu TCC. Foi muito legal. E aí, o que acontece? Esse projeto, ele tinha um custo muito alto, teve uma mudança de gestão no Sebrae na época. O superintendente que entrou não quis mais o projeto, ele meio que parou. E nesse intervalo de tempo, eu já era estagiário, já tinha sido contratado pelo próprio Sebrae. Assim, o pessoal foi saindo, né? Era muita gente na equipe, o pessoal foi arranjando outros estágios, tinha gente que ia se formando, então foi saindo, a equipe foi ficando defasada. E aí o Sebrae, sem nem seleção, disse assim: seja estagiário do projeto. Então eu já entrei como estagiário. Saí de voluntário para estagiário. A evolução. Evolução. Aí, quando esse projeto acabou, aí foi a minha preocupação, né? Que eu disse, caramba, e agora? Eu vou fazer o que aqui dentro do Sebrae? Porque eu fui contratado para isso. Não tem mais o projeto. E agora? Aí eu peguei e disse, cara, vou ter que me esforçar aqui, vou dar meu máximo. Então comecei a colar. Eles colocaram a gente na área de atendimento. Em João Pessoa, que existe um volume muito alto, né? De pessoas que procuram o Sebrae, procurando linhas de crédito, saber como é que empreende, o que é que faz para empreender, enfim. E o atendimento lá era bem completo. Até hoje né? E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque senão vão me tirar, vão me desligar, né? Eu não estou servindo, vão estar me pagando só para eu estar aqui sentado. Então eu comecei a colar nos próprios funcionários lá do Sebrae para aprender como era o atendimento. Entender, pegar as dicas, né? Quais eram as informações mais importantes que eu tinha que trazer pro cara e tal. Pronto, dali com 15 dias eu comecei a atender sozinho. Então chegava uma pessoa no Sebrae, a recepcionista já mandava para mim, o estagiário já atendia. E aí eu fui ficando. Você já mostrou um certo resultado, né? Diferente dos meus amigos que ficaram com medo, não tinham segurança para fazer o atendimento, né? Eu fui mais ousado. E disse, pô, o meu pensamento era assim, se eu não fizer aqui, eles vão me tirar. Inevitável, né? Da prática, você já tem Pode ser a vivência lá da padaria pode ter me ajudado naquele momento, né? E eu nem conseguia identificar, era muito jovem, eu tinha 17, 18 anos. Então, fui ficando, passei um ano como estagiário e mudei de setor, saí do atendimento e fui para a parte de educação empreendedora. A unidade de João Pessoa do Sebrae tem um centro de educação, não são seis salas de aula, um auditório, que ele tinha cursos o tempo todo. Então eu era estagiário nesse setor. E aí fiz um trabalho bacana lá. E quando já estava próximo de colar grau, surgiu uma vaga, parece coisa de Deus. Surgiu uma vaga, uma pessoa que era terceirizada, ela prestava serviço, mas não era só um expediente como eu, como estagiário, eram 2. Ela estava saindo para ir para Guarabira, porque o marido dela, que era advogado, tinha se transferido para lá. E o gerente da época me chamou e disse, eu tenho essa oportunidade para você, mas o que eu tenho para lhe pagar é pouco, era um salário mínimo. E você é jovem, tem potencial, está se formando, se tiver alguma coisa em mente, voe. E eu disse, não tenho nada, eu ia distribuir currículo. Então, se você quiser se agregar a gente, amanhã já traga a documentação. Então, eu já saí de estagiário, já migrei para terceirizado. Sim, do dia para a noite. Eu lembro que tinha ido para São João de Patos, voltando já naquele remorso, dizer, caramba, eu vou me despedir do Sebrae e agora, vou fazer o que da vida, né?
que é o trauma de quem está se formando. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? E nessa mesma semana eu fui convidado para ficar já trabalhando nos 2 expedientes. Passei um ano trabalhando como terceirizado nesse setor de educação. E nesse intervalo de um ano, já vi que ali não dava para mim. Tipo, eu tinha potencial para mais. Aí eu já estava me organizando para sair. Porque era limitado, né? Eu era um cargo de terceirização que o Sebrae tinha aquilo ali para me oferecer. Eu ainda não era colaborador, né? Então, quando eu já estava me organizando para sair, pum, edital de concurso, né? Porque só entra no Sebrae através de concurso. E eu, recém-formado, abriu justamente para trainee, que era um programa de iniciação profissional onde você passa 2 anos em preparação para ser um analista. E eu fiz esse concurso, passei, aí foi aí que começou a minha história no interior. Vim para Pombal em 2008, passei 2 anos lá como trainee, né, dentro desse programa, e tinha uma série de atividades que eu tinha que cumprir. E fui efetivado em 2010, virei funcionário mesmo no Sebrae Analista, e lá em Pombal passei 10 anos. Aí, nas mais diversas áreas que você imaginar, eu trabalhei por lá. Né, desde consultoria na área de inovação, de gestão, a parte de educação que eu já conhecia, projeto segmentado na área de bovinocultura leiteira, que eu nunca tinha entrado nem num curral, tive que ser gestor de um projeto desse, que era, inclusive, atendia o sertão todo, vim muito para cá, Bonito Santa Fé, São José de Piranhas, enfim. E o Sebrae, assim, é muito dinâmico, muito eclético, né? A gente está sempre se capacitando, sempre entendendo para onde o mercado está indo, quais são as tendências, enfim. Então, passei por várias áreas, até que em 2018, e aí por uma fatalidade, né? O gerente, que até então era de Cajazeiras, nosso amigo Samuel, ele tinha se aposentado nesse ano, em fevereiro, e o gerente de Souza, que era o nosso amigo Rodrigo Gel, ele acumulou temporariamente, né? Souza e Cajazeiras, até que a diretoria destinasse uma outra pessoa para vir para Cajazeiras. E nesse intervalo, o Rodrigo acabou falecendo num acidente de moto. E aí a diretoria resolveu, né, não vamos resolver logo o problema de Cajazeiras. Então trouxe uma pessoa para assumir a gerência de Souza e me convidou para vir para cá. Então cheguei aqui em 2018. Então veja por onde eu passei: voluntário, estagiário, terceirizado, trainee, analista e gerente agora. Então já passei por tudo que... Por tudo, né? Só falta ser da diretor. base, né? Mesmo. Só falta ser diretor, mas não quero não. Acho que tá bom do jeito que tá. Quem sabe, né? Daqui a pouco. Então a minha história do Sebrae, ela é bem completa. Minha história de vida também, ela parte disso, né? Se mistura, né? Se mistura muito. Se mistura muito. Então, eu andei bastante, por isso que as pessoas perguntam: você é de onde? Eu falo: rapaz, eu sou do Brasil. Porque eu nasci em Passo, mas não tenho um vínculo. Hoje minha família mora lá, meu pai mora lá. Então, esporadicamente eu vou para lá para ver minha família, mas eu não tenho um amigo lá. Tenho um amigo espalhado por todo canto. Então, eu sou do Brasil. Eu costumo dizer isso aí. Muito bem. Thales, a gente queria falar um pouco sobre as pequenas empresas e como o Sebrae ajuda esse pessoal, né? Acho que eu e Rafael recebemos durante a semana essas dúvidas, principalmente de pequenos empresários, como é que o Sebrae pode ajudar isso. Mas antes, a gente tem que anunciar o sorteio que vai ter em breve. No final do programa a gente vai fazer um sorteio, que é um oferecimento da Madeireira Piranhense. Aqui, quem precisar, né, de materiais de construção, principalmente de começo de obra, vai lá na Madeireira Piranhense. É a melhor opção que temos aqui na cidade, né? Então, veja lá e nós vamos fazer um sorteio, oferecimento da Madeireira Piranhense, que é uma bancada de painel ripado. Veja só, show, para os nossos acompanhantes. Show de bola. E pessoas que querem empreender assim como, se tornar uma grande empresa, assim como a Madeireira Piranhense, como é que fazem com o auxílio do Sebrae? Então, a gente costuma dar algumas dicas para quem quer começar. Empreender, alguns anos atrás, era bem mais complicado, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas, vamos dizer assim, que nos auxiliam muito a minimizar os erros, principalmente acesso à informação, né? Então, o que é que a gente sempre orienta? Que aquele setor que a pessoa quer abrir, seja comércio, seja serviço, seja indústria, ele conheça sobre ele. Se identifique, conheça, saiba como é que funciona e goste. Acho que é o primeiro ponto, é você gostar daquilo que faz. Não olhar só pelo dinheiro, né? E muita gente chega lá no Sebrae com esse pensamento, né? Acho que vou empreender, vou ficar rico. Tem uma reservazinha aqui, eu ganhei recebi uma herança, vou abrir uma loja de calçado e vou ficar rico. Não é bem assim que funciona.
Então esse é o primeiro ponto, é gostar daquilo que faz, né? Entender como é que funciona e gostar daquilo que faz. Até porque, né, Thales, a luta é árdua, né? Não é tão simples aqui, não tem, principalmente no início, não tem aquele glamour, né, geralmente. Não, é dificuldade. Empreender é difícil. No Brasil, principalmente, é muito complicado, porque os encargos são muito altos, né? E aí você tem um número gigantesco de empresas que estão fazendo a mesma coisa que você quer fazer. E aí é o segundo ponto. Você quer ser só mais um? Ou qual é o diferencial que você quer trazer esse negócio, né? Esse modelo de negócio que você quer colocar na rua? Tente entender e conhecer quem são seus concorrentes. E hoje a gente está numa era digital que o concorrente não é só o cara que está ali do lado ou no bairro vizinho, né? Tá no mundo. Tá em Souza, tá em São Paulo, tá em Belo Horizonte, tá em qualquer lugar. Então, o que é que eu vou fazer de diferente? Qual é o meu diferencial em relação ao meu concorrente, né? Suposto concorrente. Terceiro ponto, ter um bom planejamento. Existe uma ferramenta que é o que a gente sempre indica para quem quer empreender, independente do negócio, que é o plano de negócio. Num plano de negócio, você vai fazer todo um estudo de viabilidade daquele modelo que você está querendo investir, para entender quem é o cliente, quanto é que é a renda daquele cliente, se ele pode pagar por aquele produto ou aquele serviço que você está querendo ofertar, quanto seria a receita mensal que você precisaria ter para movimentar o negócio, que ele se pague, que ele pague, lhe remunere enquanto proprietário, né? Você tenha seu próprio prolabore, tem um capital de giro, então também envolve a parte financeira. Como é que a empresa vai se posicionar no marketing digital ou no marketing off, né? Que ainda é muito usado aqui na nossa região, rádio, carro de som, principalmente rádio, que é muito ouvido. Então, saber quais são os canais que você vai se comunicar com o seu cliente, né? Como é que você vai vender? Se for produto, de onde é que vem esse produto? Onde é que está esse fornecedor? Por quanto é que esse produto vai chegar aqui para você revender? Porque tudo é custo, logística é custo. Então, tem uma infinidade de coisas. Parece simples, né? Vou abrir um negócio, pego um dinheiro, alugo um ponto, boto um produto e pronto, tá certo. Mas não é. Até porque são muitas variáveis, né? Como você vem dizendo. Exatamente. E aí, quanto mais você mergulha e conhece o negócio, menor é a probabilidade de dar errado. Então, um plano de negócio, ele vai minimizar o risco de dar errado. Ah, Thales, eu vou fazer um plano de negócio e vai dar certo meu negócio. Não existe isso, né? E também a gente não faz mágica. O que a gente faz é auxiliar para que você tome uma decisão mais assertiva e minimize risco. Ponto. Quem vai gerenciar o negócio é quem vai estar querendo empreender. Então, a gente só dá as dicas para que ele se atente a isso, né, e minimize risco. Aí, Thales, quais seriam os custos iniciais que um pequeno empreendedor que quer se legalizar, né, abrir uma pequena empresa, quer começar, que teriam para essas assessorias do Sebrae, por exemplo? Então, hoje, para fazer um plano de negócio, é claro que não existe uma tabela, né? Perfeito. Porque consultoria, ela vai muito pelo que a gente vai atender, né? Depende do grau de complexidade. Por exemplo, um plano de negócio, que seria um planejamento para abrir um varejo de roupa, por exemplo, não tem o mesmo grau de complexidade do que uma indústria de sabão, né? São processos completamente distintos. Então, não existe uma regra, uma receita. Vai muito daquilo que você quer fazer e do modelo de negócio que você está pensando. O trabalho de consultoria é muito provocativo, né? A gente não entrega nada pronto, porque quem vai gerenciar é o empreendedor. Então, a gente vai sempre provocando e chegando em decisões. Ó, se tu for por aqui, é assim. Se tu for por aqui, é assado. Tu quer ir por onde? Não, vamos por aqui, beleza. Agora vamos para o próximo ponto. Tem isso aqui e tem isso aqui. Entendeu? Então a gente vai construindo junto com quem vai empreender, justamente fazendo essas provocações que na maioria das vezes quem quer empreender, que nunca empreendeu, não se atenta. Só visa que vai ganhar dinheiro. E é muito mais árduo. Ou, eu trabalho para alguém e vou sair e vou abrir meu negócio. Porque eu vou ter o tempo que eu quiser, vou tirar férias quando eu quiser. Não é bem assim. Muito pelo contrário, né? Geralmente. Exato, muito pelo contrário. Para você chegar num grau de maturidade para dizer assim, hoje eu posso me ausentar uma semana da minha empresa, toma um tempo. Tem processos bem definidos, pessoas com responsabilidades,
que possam ali, numa ausência sua, lhe cobrir e lhe dar o respaldo, né? Que é justamente você mesmo à distância conseguir gerenciar um negócio olhando o sistema, dados, enfim, sabendo como é que está o andamento da empresa. No sertão, é mais difícil empreender? Pelo contrário, eu acho que não. Eu já vejo o sertão como um mar de oportunidades. No entanto que eu finquei, né, minhas raízes aqui. Eu sou do sertão, mas cresci na capital e decidi voltar e não tenho planos de no futuro próximo sair daqui, porque eu vejo que é justamente aqui que tem a necessidade, né? E cada vez mais quem for abrir negócio precisa olhar para a necessidade, né? Você vê que existe um viés de inovação, de empresas de base tecnológica crescendo muito forte. Isso está muito concentrado hoje em João Pessoa e Campinas, que são as startups, mas inclusive o próprio Sebrae já vem fazendo um trabalho de articulação para interiorizar essas ações. Sousa começou ano passado, né, eles têm um hub já de inovação, com todo um trabalho do Sebrae, que foi esse ano, na verdade, que eles estão chamando lá de Dino Vale, e aqui a gente começa Cajazeiras o ano que vem, já tem toda uma movimentação com nossos amigos parceiros, Marcelo Martins, Vitor lá da Netline, enfim, uma galera que já está envolvida com esse ecossistema, e aqui a gente chama de Caatinga Vale. Essas empresas elas já nascem com base tecnológica porque tem esse olhar no nicho muito específico, que é justamente resolver um determinado problema. E aí os caras vão criar soluções normalmente tecnológicas, porque são escaláveis, né? Ela não fica só aqui. Ela nasce de um problema que tem aqui, mas que esse problema tem em todo canto, por exemplo, né? E aí você tem vários exemplos de empresas que são cases de sucesso, que eu não vou falar aqui porque já está desgastado demais essa temática. Mas mesmo que a empresa, que a pessoa vai empreender, não tenha esse viés de base tecnológica, mas ele tem que olhar para uma necessidade do cliente. Por isso que eu digo, vai empreender, beleza. Qual é o diferencial que tu tem? Tu tá olhando para qual necessidade que tu quer atender? Porque tu vai abrir uma empresa, alguém tem que comprar. Tem que ter alguém que queira comprar o serviço ou o produto, seja lá o que for, né? Então tem que partir sempre desse pressuposto. Existe uma necessidade de um público específico? Existe. Beleza, vamos tocar e amadurecer a ideia. É porque a gente, principalmente aqui na região interiorana, né, do Nordeste, vê muito falar na deficiência de indústria, né? Sim. Realmente cresce muito essa parte tecnológica, de startup, etc. Mas o Sebrae também age nessa parte de industrialização do sertão, de ajudar o pessoal a comercializar, a entrar no mercado. Sim, independente do segmento, seja no meio rural, num produtor rural de leite, vou dar um exemplo, de um produtor que tem lá um rebanho e quer trazer inovação para dentro da propriedade dele com melhoramento genético. O cara vai fazer inseminação artificial. A gente atende, tem consultoria, tem consultor, tem recurso para atender. É uma indústria. O cara tá lá, tem uma gráfica, por exemplo, que tem muitas aqui em Cajazeiras. A gente quer melhorar o processo para que ele otimize, né, o fluxo, diminua custo e aumente lucro. A gente faz. Então, assim, existe uma gama de serviços que a gente atende, sempre olhando para aquilo, para a necessidade que é daquela empresa, né? Então, às vezes chega gente lá no Sebrae e diz assim, meu problema é financeiro, mas nem sempre é. Financeiro é porque é onde estoura, né? É onde ele consegue ver que está o problema. Só, rapaz, eu vendo e no final do mês cadê o lucro? Mas por quê? O cara não compra bem. O cara não sabe comprar o bem. Tem um estoque altíssimo. O cara não consegue dividir o que é da empresa, o que é da pessoa física. Então começa a pegar dinheiro da empresa para comprar carro, para comprar casa e não sei o que, mistura as contas. Então vai estourar no financeiro. Mas o problema é de gestão, é de processo. Então depende, assim, a gente atende as empresas muito com o olhar daquilo que realmente ela está precisando. Qual é a necessidade específica dela, né? Onde é que é a dor? Quando a gente fala em consultoria, tem muito esse olhar de comparar realmente a um médico, né? O cara, quando está com uma dor, vai no médico, ele passa um exame,
E aí ele pega um determinado remédio, passa ali para um paliativo para passar a dor, né? E a consultoria da mesma forma. A gente vai fazer um diagnóstico para identificar onde é a dor, para tentar sarar aquela dor. Thales, esses consultores do Sebrae, eles são de fora, são daqui, ou depende da necessidade da empresa, né? Do empreendedor? Então, para ser consultor do Sebrae, existe uma rede, na verdade, né? Então, tem empresas do Brasil inteiro. Claro que na Paraíba existe uma concentração muito maior de empresas paraibanas, né? De João Pessoa e Campina Grande. Mas eles passam por um processo seletivo através de um edital e se credenciam, né? Eles têm que passar por uma série de etapas onde eles apresentam documentos, mostram a expertise que eles têm no mercado, que é a empresa que já atua, enfim, para poder estar apto e dentro dessa base, né, de fornecedores que a gente tem, de consultores, para atender as demandas do estado todo. Mas geralmente são administradores, tem que ter CNPJ... Tem que ser empresa, esse é o primeiro ponto, né? Porque a relação do Sebrae com o consultor é CNPJ para CNPJ. Tem que dar nas mais diversas áreas que você imaginar. De zootecnista a engenheiro químico industrial, por exemplo. Então é bem diversificado. Justamente porque a gente, inclusive ainda tem algumas áreas que a gente tem carência de profissional. Até porque tem que ser um especialista para poder atender da melhor forma a necessidade. Exatamente. Né? E ele tem que não só ser, ele tem que demonstrar que já atuou com consultoria, que está no mercado. Não é o cara se formou e vai ser consultor. Não é assim. Ele precisa demonstrar que tem uma empresa aberta de pelo menos 6 meses atuando na área de consultoria, para poder ele entrar dentro dessa base e começar a atender pelo Sebrae. Prática, né? Exatamente. Pedir licença ao nosso amigo Thales, né? Nosso convidado especial de hoje, para a gente falar também, mais uma vez, de um nosso parceiro, né? O nosso Texel Energia Solar, né? Que é nosso parceiro, é uma empresa pioneira, né? Na área de energia solar, do nosso amigo Aldeir Filho, né? Seu pai também, Aldeir Mangueira, também, pessoa excelente. É uma empresa referência, né? Está com uma campanha agora de... Verão sem sufoco. Verão sem sufoco, né? Então, através dessa campanha, você pode ganhar até, meu irmão Fernando, um ar-condicionado, né? Então... Diga aí. Maravilha, né? Então, no calor que tá fazendo, hein? É uma oportunidade de negócio, isso, Thales. Então, se você quer ter economia, né, na energia que está cada vez mais alta, né? Então, é uma boa oportunidade, preço bom, competitivo, né? E sempre uma abertura boa para fazer esse tipo de negócio, implementar um ar-condicionado, porque o calor está cada vez maior, né? Exatamente. E aproveitando, Rafael, deixa que vocês estão vendo aí, nos acompanhando, estão vendo a mesa bonitinha aqui que tá, Thales? Pra gente, foi a Gluck que mandou, né? É um dos nossos parceiros, nosso amigo Jonatas. Passou, inclusive a gente tá com promoção, 20% de desconto para quem usar o QR Code na tela, né? Ou chegar lá e falar que foi pelo nosso programa, pelo Ospod. Então, o nosso parceiro que está nos ajudando muito e trouxe aqui para a gente justamente aproveitar, degustar, né? Degustar. Principalmente a nossa estrela da noite. Exatamente. E aí você já pode testar ao vivo se essas iguarias, né? Maravilhosas. Se é bom ou não o que a Gluck oferece. Então você aqui de Cajazeiras, vai lá na Gluck, que é o melhor da cidade. Rapaz, eu indico demais. Inclusive gosto muito de lá. Abraço, Jonas, aí tá acompanhando a gente. Tive o privilégio, né, de ser convidado. Eu esqueci o nomezinho que ele fez. É uma espécie de experimentação antes de degustação antes da inauguração, né? Ele chamou um pequeno grupo lá com um cardápio reduzido pra gente provar e fazer uma avaliação, né? Para quando ele abrisse pro público ele fazer as correções. E agradeço demais ele pelo convite, fui com minha esposa. E eu sou cliente vivo lá, cara. Conheço tudo isso aí. Somos. Maravilha, viu? Excelente. E você vai ter a oportunidade de degustar ao vivo, show, né? Show. Obrigado, Jonatas, pela gentileza, meu irmão. Estamos juntos. Agora, Thales, a gente dando continuidade, né? A gente gostaria de você também falar um pouco desse grande evento, né? A Expo Negócio, que já é referência, né?
há vários anos, e cada ano se surpreende, né? A gente pensa, rapaz, cresceu demais, tá boa, mas a gente estava conversando, né, nos bastidores, que esse ano vem maior, né? Então, fica à vontade, meu irmão. A Cajazeiras Expo Negócios, a gente tava falando no bastidor justamente isso, né? Ela meio que tá se misturando com o Thales. Onde Thales vai, eu posso falar de qualquer coisa, mas tem que entrar no tema da Cajazeiras Expo Negócios. Qualquer época do ano também, acabam sendo provocados, né, para falar sobre esse evento que já virou um marco, né? Já está no calendário aqui de Cajazeiras e a classe empresarial abraçou com muita força, né? E eu vejo essa crescente justamente por isso. Porque se a classe empresarial não tivesse acreditado desde o início e ter vindo junto conosco, a feira não tinha decolado, não tinha chegado nesse parâmetro que está esse ano, né? A gente está indo para a 4ª edição, estava conversando com vocês aqui. 2018 fizemos no Campestre, lá meio que foi um MVP ali, né? A gente chegou eu tinha acabado de chegar aqui em Cajazeiras, assumido a gerência em maio e a feira foi em outubro, se eu não me engano. Então a gente teve pouco tempo para local, projeto, recurso, contratar, enfim, executar com a equipe bem reduzida como a gente tem aqui na agência de Cajazeiras. E aí, mas fizemos, né? Era meio que um desafio, né, para a equipe, era realizar a primeira para que os empresários pudessem ver, ó, isso aqui não é brincadeira, o negócio é sério e a gente quer trazer um evento inovador. No entanto, que os que não acreditaram ali no primeiro momento, que foram visitar, ficaram encantados. Entrava no Campestre e dizia, caramba, não tá aparecendo nem Cajazeiras. E foi uma feira pequena, né? A gente tava na primeira 66 expositores. E aí, em 2019, como a gente viu que teve todo um burburinho na cidade, as pessoas gostaram e muitos empresários procuraram que no ano que vem a gente vai estar, no ano que vem a gente vai estar. Então a gente pensou assim, pô, a gente tem que sair daqui porque a estrutura lá física também não foi muito compatível, vamos para Palácio. E lá na Palácio, em 2019, a gente já mais do que dobrou o número de stands, né? A gente saiu de 66 para 135. E foi estouro também, foi sucesso de público, de negócio, de tudo. Pandemia veio, a gente deu aquela parada, 2021 não teve edição, voltamos ano passado, ainda meio receosos, né? Como era que ia ser a aceitação, se o pessoal, qual foi o impacto da pandemia financeiramente mesmo, para o pessoal investir, porque a gente sabe que para estar na feira, né, existe um investimento feito pelas empresas que a gente sabe que não é tão baixo, né? Porque além da aquisição do stand, tem toda uma preparação, né, de quem vai expor para fazer bem feito. Aproveitar aquela oportunidade ali para a marca aparecer, para vender, para captar lead. Então, depende muito da estratégia de cada expositor. Então, a gente ficou meio receoso justamente por causa da pandemia. Não sabia como é que ia ser a aceitação do público, né, dos expositores. E, para nossa surpresa, era como se tivesse todo mundo assim, muito ansioso para que ela voltasse. E foi estouro, tanto pelos expositores quanto também pelo público, né? Acho que o público surpreendeu ainda mais, porque normalmente a feira começa na quinta e termina no sábado, né? A gente sempre utiliza esses 3 dias na semana, porque o domingo é um dia que é complicado, então não compensa, e se a gente puxar mais dias acaba ficando muito cansativo para o público, para os expositores, para todo mundo. Então 3 dias é o ideal. E normalmente a feira abre na quinta, não tem esse público tão, o pessoal vai visitar e tal, mas o dia que tem mais movimento é no sábado. E o que a gente sentiu ano passado foi que a quinta-feira já aparecia o sábado. Essa foi a nossa sensação enquanto coordenadores do evento, né, nossa equipe do Sebrae. E a sexta-feira ainda foi maior, e o sábado aí é que tinha hora lá nos corredores que a gente não conseguia passar de tanta gente. Incrível como essas feiras fazem sucesso, principalmente no interior. E o pessoal ainda costumam não investir tanto, né? Porque Expocrato é sucesso nacional. Aqui também a feira, a Expo Negócio é sucesso na região. Tem empresa que vem de fora para poder investir. E algumas cidades insistem em não investir nisso. Por exemplo, o próprio Cajazeiras é muito deficiente de um local de exposição, né? Sim. Um local de eventos grandes que não tem eventos, isso. né? Como tem João Pessoa, Fortaleza, né?
A gente que é da área de construção, né? Tá sempre movimentando por aí. A gente vê que pouquíssimas cidades têm esses centros de eventos para receber uma grande contingente de pessoas. É muito concentrado nas capitais, né? Ou cidades que não estão... são do interior, mas que tem um porte um pouco maior. E aí tem essa estrutura. Cajazeiras realmente é carente disso. Inclusive a Palácio, que é onde a gente realiza, né? Que é a estrutura física que é mais compatível com o projeto da Cajazeiras Expo Negócio. Esse ano a gente já está no limite, né? Para poder crescer da estrutura do ano passado para esse ano, né? Que a gente está saindo de 155 para 194, se eu não me engano, stands. Então a gente já está aproveitando a área da frente da casa. Esse ano a gente tem novidade no layout, reformulamos todo o layout. Superou suas expectativas, Thales, iniciais? Completamente. Hoje a gente está com entre 90% e 92% dos stands vendidos. Então faltando aí um mês para a feira. Já começamos a montagem, tem poucos stands disponíveis, aí eu vou deixar o recadinho aqui. Quem não comprou ainda, corre lá no Sebrae para reservar, que a procura, né, o pessoal ainda fica ligando, perguntando, olha, eu vou analisar. Eu digo, escolha logo, porque já o que você queria pode já estar ocupado, porque está assim, né? Uma procura muito grande. E a maior parte deles a gente vendeu no lançamento, né? A gente sempre faz um evento para apresentar o projeto oficialmente para a população, para a classe empresarial. E nesse dia do lançamento a gente já vendeu assim 70%. Para participar, Thales, só empresas, pessoas que não têm empresas, pessoas físicas podem participar também? Para expor, só empresa, só CNPJ. Pessoa física, infelizmente, a gente não consegue. Mas pode... podem visitar a feira sem problema. Né? Não, para visitação, o público em geral... E para comprar, né? Também justamente, para comprar, para fazer negócio. Network, né? Exatamente. A feira é um grande ápice para a gente fazer tudo isso, né? Onde a gente monta a estrutura com esse objetivo, que as empresas, elas façam um investimento, vão para lá, mas que elas possam ter retorno. Seja retorno financeiro ali vendendo, seja retorno que você consiga fazer uma base de cliente para pós-feira visitar e fechar negócio, que feira é para isso, né? É muito network, muito negócio que rola. Sim, e aprendizado, né? E aprendizado, até porque a gente, na estrutura, a gente sempre monta salas de aula com uma programação bem extensa de palestras. Inclusive, Thales, eu tô sabendo aí que vem uns palestrantes aí de grande porte, né? De nível nacional. Queria, dentro do possível, você explicasse aqui. Sim. Já é marco na feira, né? A gente sempre traz um nome de peso para fazer palestra no Auditório Mágico. A gente monta uma estrutura de auditório lá. Ano passado a gente trouxe Cacá Diniz, que foi presente. Foi uma luta. A gente fez basicamente uma estratégia de guerra lá para poder controlar a entrada, que era muita gente querendo entrar e o auditório não era tão grande, né? E veio caravana de todo canto, de Juazeiro, de Pombal, de São Bento das Redes. E o pessoal querendo vir, e a gente sempre dizia, chegue cedo, porque a gente vai entregar umas fichas. E os 250, na verdade 300, a gente conseguiu colocar mais 50, que pegarem a ficha vão ver a palestra. Os que não, vão ter que acompanhar do telão, né? Tinha um telão lá na Praça da Alimentação e a gente fez a transmissão por lá. Mas foi uma loucura, né? E esse ano a gente está trazendo... São 3 palestrantes, né? Um para cada noite da feira. Então, na abertura, a gente traz uma pessoa que é daqui da Paraíba, que tem uma experiência na internet, que é uma influenciadora digital, Diene Toscano, o nome dela, mais conhecida pelo perfil, né? Ela é a gestora do perfil Achadinhos da Nega. Ela começou com o perfil do Instagram. Ela ia para o mercado de Mangabeira, em João Pessoa, que é um mundo, né? Mangabeira, você vê de Mangabeira 1 a 7, eu acho que é maior que Cajazeiras. Sim. Então ela ia pro comércio e visitando lojas que estavam em promoção e começava a fazer live, divulgando. Venha pra loja tal, aqui tá em promoção, tem calçado, tem roupa, tem bolsa, tarará. E aí ela pipocou, assim, no número de seguidores, aumentou abruptamente. E hoje ela já tá entrando num viés mais técnico, né? Hoje ela já se posiciona como Diene Toscano, já faz palestra, então... Ela conta um pouquinho dessa trajetória dela de empreendedorismo digital, né? Que é o nosso público jovem está migrando muito para isso. Então, a gente vai ali... para quem tem negócio e ainda não se achou no digital, ela pode dar dica. E quem vai começar tá ali também pode pegar dica com ela para já começar.
Importante valorizar também a nossa Paraíba, né? Não, nossa com certeza, terra, a prata da casa, prata né? da casa. Minha vontade era trazer Juliette, mas o dinheiro não dá. Ela já virou nacional, né? Aí é um absurdo de dinheiro para É. trazer uma Juliette da vida. Então, quem sabe um dia aí a gente não... Quem sabe, né? Como no Sebrae, você começou devagarzinho, Exatamente, foi crescendo. quem sabe né? a gente não chegue lá. Sim. E aí no segundo dia a gente traz Pyong Lee, né? Que também é uma figura muito conhecida, né? Tanto na internet quanto figura pública, porque participou do Big Brother, é mágico, é ilusionista, então todo Hipnose, mundo... né? Hipnose, ele E vai é falar... empresário também. Eu Ele é vi algumas empreendedor, coisas, é né? palestrante, então ele vai falar sobre justamente o poder da mente. Sim. E aí a gente vai olhar para a pandemia e ver a sequela que a pandemia nos trouxe, tantas pessoas aí com depressão, que não tem inteligência emocional para lidar com essa rotina louca que a gente vive hoje. Porque não tem um ser humano hoje que você conversa que diz, bicho, aí como é que tá? Rapaz, tô na correria. Todo mundo diz a mesma coisa, tô na correria, tô na correria. Então a gente vive nesse caos. E tem pessoas que não estão aguentando essa pressão. Não é verdade? Então ele vai falar muito sobre o poder da mente e aí usar esse poder da mente para o lado positivo, lógico. Não vai ter hipnose. Porque aí com a hipnose ficava mais caro. Se tivesse, eu ia. E a gente fez o último dia com o Geraldo Rufino, né? Que é um cara que também está palestrando aí nos grandes eventos no Brasil e Mas fora do Brasil. motivacional ele, né? Ele conta muito da história dele empreendedora, a vida dele. Ele quebrou 6 vezes. Sim, eu já vi algumas coisas dele. É Ele incrível. tá mesmo. na internet também, História né? É um bem cara muito bacana. ativo no Instagram. Sou muito fã dele, acompanho muito Igual o ele. Kaká, né? Kaká também é muito ativo na internet. Ele Geraldo também é. E aí ele vem contar essa história dele pra fechar a feira com, se Deus quiser, com chave de Isso é ouro. muito Inclusive bacana, tem muito cara. podcast, né? De Geraldo Rufino Tem, também tem. na internet aí. Tem. Isso é muito bacana. O interior virando referência, né? Trazendo esse pessoal de fora. Daqui a pouco o pessoal daqui tá indo pra fora porque vira referência. Justamente devido a esses eventos, né? Exato. Gosto sempre de ressaltar, Expocrato também é referência nacional. O Festival do Coco já foi. Então são cheios de exemplos, Alguns né? empresários daqui falam isso, né? Tipo, que a Cajazeiras Expo Negócio pode virar uma futura Expocrato. Falam, cara, o limite é o céu. Tudo Baixa, é possível, né? baixa que queiram, né? Expocrato hoje é um evento consolidado. Não sei em que edição vai, mas eu acho que eu era menino e já falava na Expocrato. Quando eu morava em João Pessoa, rapaz, é massa, e tem banda, e tem festa e não sei o que lá. Então, nada impede de que aqui em Cajazeiras a gente também tenha alguma coisa nesse sentido, né? Ou que no futuro bem próximo a gente tenha um centro de eventos, ou que esses movimentos de eventos eles comecem a vir com mais frequência para cá, e daí a gente consiga atrair também outros tipos de investimentos, de hospedagem, de alimentação. Porque quando você começa a trabalhar turismo de evento, não é só o evento por si só, né? Tem que Mobiliza, né? Tem que ter uma estrutura, tem né? uma cadeia que é envolvida, Isso. né? Que é uma coisa que a gente não consegue, enquanto Sebrae, mensurar. Qual é o impacto desse evento na região? Porque eu não falo nem em Cajazeiras mais, ela já impacta a região como um todo. Se você for atrás de decorador, de gente que trabalha com iluminação, com grid, com não sei o que, ninguém tem tempo para atender mais ninguém. Tá todo mundo na feira. Verdade. Tá todo mundo assoberbado dentro da feira. Hotéis, pousadas, restaurantes, tudo lotado. Então a tendência é que isso cresça. Eu vejo dessa forma. E aí, como a gente tava falando dos bastidores aqui, é um legado que, né, pra mim, eu saio daqui no dia que eu fui embora de Cajazeiras, que eu acredito que isso vai acontecer, não sei quando, mas eu saio feliz, né, com esse... Esperamos que demore bastante, né? Com essa- caso você sair daqui. com esse projeto, né, que foi tão bem aceito e tem transformado tanta gente. Eu escuto muitos relatos bacanas, sabe? De pessoas que expõem na feira e depois, passa o ano inteiro colhendo frutos, né? Ano passado, eu vi esse ano já expôs o ano passado pela primeira vez e era de serviço. E caramba, depois que eu saí da feira, o número de matrículas que eram de uma escola não parava de crescer. Então a gente fica muito feliz, né? Porque tá conseguindo alcançar o objetivo do negócio, da feira. E ver que tá se efetivando. Eu costumo, sempre que termino, que vai começar a feira, né? Que a gente termina a montagem,
E eu vou em casa na quinta-feira, normalmente finalzinho da tarde, eu vou em casa tomar um banho para ir para abertura. E aí o prefeito sempre vai, o pessoal da diretoria do Sebrae vem, né? Tem as autoridades ali para fazer aquele momento mais institucional. Quando eu vou em casa, eu sempre choro. Eu sempre desabo. Não sei se minha esposa tá acompanhando a gente, mas ela é que me dá colo toda vez. Porque... E aí ela fica, mas por que você tá chorando? Eu digo, pô, eu tô emocionado. O desafio de fazer acontecer aquilo ali, de você pegar desde um risco, a depois aquilo se transformar num planejamento, a recurso, contratação, e você vê a parede subindo, e as pessoas acreditando, investindo, fazendo stands belíssimos, e vendo aquilo acontecer, e transformando a vida de pessoas, cara, não tem dinheiro no mundo que pague. E aí, mas é um choro de ufa, consegui, sabe? De dever cumprido, deu certo. Realmente, a gente até estava conversando aqui, também nos bastidores, que para começar algo assim, você é muito desacreditado, né? É Isso. aquela velha história. Quando começa, o pessoal lhe chama de louco. Exatamente. Depois que dá certo, o pessoal fica perguntando como foi. Mas realmente é uma decisão bem complicada e algo bem difícil de fazer. Por isso que a primeira foi tão decisiva pra gente, né? E aí a primeira tem um episódio clássico lá, que foi a chuva, já né? tinha, né, Thales? Aí passou um tempo em abstinência e aí você trouxe de novo, né? Na verdade é assim. Existia uma feira de negócios há, sei lá, trocentos anos atrás, não lembro nem que ano foi. Alexandre Costa que tem esses números, né, Léo? Ele gosta muito de falar isso, que era a antiga FENASE, Sim. que era, chamava Feira de Negócios do Alto Sertão. Ela não era na estrutura que é a Cajazeiras Expo Negócio. Era uma feira de negócio. E aí a gente, quando eu assumi a gerência, né, que fui provocado para fazer a feira, a gente pensou, não sei se vocês conhecem, mas o Sebrae tem um circuito de feiras, que chama Feira do Empreendedor, onde todos os estados do Brasil realizam, e aí é meio que você levar o Sebrae, tudo que o Sebrae faz para dentro de uma feira. Nesse momento agora está acontecendo em São Paulo. Marcelo está lá, Marcelo Martins. E nesse ano, 2017, a gente tinha feito em Patos. Foi a primeira vez que foi feita no interior, a feira porque ela é uma feira muito grande. Mas a diretoria do Sebrae resolveu interiorizar, foi feita em Patos. E aí, o que foi que a gente pensou? Vamos fazer uma feira em Cajazeiras que ela tem a mesma concepção da Feira do Empreendedor, mas não é a Feira do Empreendedor, entendeu? O foco dela é igual, né? Você chega na Feira do Empreendedor, você tem curso, você tem palestra, você tem exposição, você tem inovação, tem a parte do agronegócio. Então, toda essa estrutura a gente trouxe para cá. Só que dadas as devidas proporções, entendeu? Então, a concepção da feira é igual à da Feira do Empreendedor. E ela não muda, foi só evoluindo. E aí a gente ficou naquela, vamos fazer a primeira, porque se a gente errar na primeira, aí descredibiliza para o resto, não vai conseguir crescer. A gente tem que fazer de todo jeito. E aí teve o fatídico, não sei se vocês se recordam, mas teve o fatídico episódio da chuva. Deu uma chuva torrencial do segundo para o terceiro dia, na primeira feira. E aí o ginásio lá do Campestre, ele tinha uma calha, essa calha quebrou e ele fez meio que um efeito de cascata para os estandes, porque a gente utilizou na época o ginásio e mais 2 salões que tem lá, né? Que tem um teto um pouquinho mais baixo, mas a gente pegou os 3 e montou a estrutura dos estandes ali. Então a água descia pela arquibancada e foi lavando os estandes. Então foi o caos. Meu telefone começou a tocar, era 4 horas da manhã. Corre pra cá que a água tá destruindo tudo. Então eu cheguei no Campestre, era de 4h30, 5 horas. A chuva já tinha parado, mas já tava tudo alagado. Então a gente fez quase uma operação de guerra, meu amigo. Saiu ligando. E aí os próprios empresários saíram um ligando pro outro. Cara, vem, traz vassoura, traz rodo. O nosso amigo Edeildo, assim, é uma figura que marcou muito, porque ele foi um dos caras que mais mobilizou para que a gente passasse amanhã do sábado, todo mundo puxando água no rodo lá. Ele comprou do dinheiro dele, chegou lá e botou 4 aspirador, que era reversível, né, para pó e água. Enquanto uma galera ia puxando no rodo, ele vinha atrás com o aspirador para ir tirando a água. E aí a gente não sabia se o último dia ia acontecer, porque molhou muito.
E aí pronto, passamos até 11 horas da manhã nessa brincadeira, de 5 até 11, enxugando, puxando água. Sim. E aí, traz secador de cabelo para poder botar nas extensões, na tomada, né? Desligou a energia geral, porque tinha um risco de choque, e a gente foi enxugar. Pronto, vamos enxugar, a estratégia foi essa, vamos enxugar, quando for e vamos ver se seca. De 3 horas da tarde, a gente faz um teste e liga a energia. Se funcionar, não tiver corrente e tal, e uma parte secou. A parte do ginásio, como ele pega o sol, ele ficou bem seco. Mas a outra parte, que era embaixo do telhado mais baixo, ele não secou totalmente. Ele ficou úmido, ficou aquele cheirinho de cachorro molhado, sabe? Mas mesmo assim, a gente conseguiu e a feira aconteceu no último dia. E o público, em geral, não sentiu diferença. Tá todo mundo calçado, ninguém ia pisar na água. E a feira rolou. E mesmo com esse episódio, assim, a repercussão foi extremamente positiva da feira. 2019 não teve chuva, ano passado a gente teve chuva de novo, mas já no finalzinho do último dia a gente já estava para fechar a feira e viu uma chuva grande também. Eu estava presente na hora. Chuva grande, fortíssima. Fortíssima. Parece uma coisa, né? A pessoa fica até brincando, ó. Tá sem chover, faz uma venda do Sebrae que vai chover. Thales é que traz a chuva. Eu digo amém, né? Fazer uma todo mês, né? Chuva é bênção, né? Aproveita aí, Thales, o que a Glock trouxe pra você testar. Esse daqui é bolinho de bacalhau. Rapaz, vou provar. Maravilhoso. Ave Maria. Recomendo. Enquanto isso, a gente fala justamente dessa parte de empreender, né? A Polymix foi uma empresa que investiu aqui. Antes não existia nem concreto, não sei se vocês conhecem, mas não existia concreto, né, Rafael? Você que é engenheiro. Isso. Não tinha concreto industrializado. Ou era na betoneira ou na enxadona, e a Polymix veio pra cá, investiu na cidade, é aqui de Cajazeiras, né? Tem uma sede aqui em Cajazeiras, uma das Polymix, né, do Brasil, reside aqui. Um abraço para Pedro, que é o gerente, quem coordena a Polymix daqui, também é engenheiro, e faz esse trabalho aqui na região que realmente os construtores daqui não tinham que fazer, porque não tinha concreto usinado. E a partir daí passou as obras terem mais qualidade. Exatamente, né? Evoluiu de uma forma gigantesca. A gente que é da área da construção sabe toda a diferença, né? O quanto isso foi fundamental. A industrialização é essencial para o crescimento de qualquer região, e a Polymix fez isso aqui em Cajazeiras. A gente tem esse tijolinho aqui que contribuiu justamente para modernizar as nossas construções de concreto armado. Então, é um dos nossos parceiros. Se você precisa construir lá, liga lá para Pedro na Polymix, que ele tem várias soluções em concreto para sua obra. Um forte abraço para Pedro aí, gente boa demais. Agradecemos a parceria, né? E vamos fortalecer, se Deus quiser. Exatamente. Mas tá uma delícia, né? Tá muito bom. Eu conheço isso aqui. Com aquele choppzinho da Vole ali. E com aquele desconto de 20% aí agora. Fica melhor ainda. No horário aproveitar e falar, né? Sim. Está rolando a promoção, né? Tanto no QR Code como também pessoalmente. O código, fala aí que eu vou. Vai mastigando aí, né, Fernando? O código promocional é OXPOD, né? Então, 20% de desconto. Aproveitem, pessoal. Muito bom. Thales, quanto tempo você está aqui em Cajazeiras, no Sebrae? Eu cheguei em 2018, 5 anos, né? 5 anos. Em maio agora maio do ano que vem faz 6 anos que eu tô por aqui. Qual a sua visão? Tem um fosso, né, da pandemia. Porque 2 anos trancados dentro de casa, a gente fica, caramba, já faz isso tudo que eu tô aqui, mas teve esse tempo aí que a gente não produziu, né? A gente tem que dar uma... Inclusive, quando for dizer sua idade, descarta 2 anos. Né? Então, beleza. Baixa. Bom saber. Tá ouvindo aí, né, Júlia? Minha esposa aí, ó. Thales, qual a sua visão de quando você chegou aqui em Cajazeiras e depois de 5 anos, como é que você vê a evolução empresarial e as perspectivas de desenvolvimento da cidade e da região? Sim, não, aí é pouco tempo, 5 anos, né, para você fazer essa análise, mas eu já consigo identificar muita coisa, e aí a gente pode citar a chegada das águas do Rio São Francisco, né, uma virada de chave muito importante para nós, no sentido de produtividade. Ela ainda não está sendo muito explorada, mas chegou, né? Esse é que é o importante, a obra concluída e tendo água aqui. Que é a maior necessidade aqui, né? Exatamente. Eu vejo que Cajazeiras tem sido contemplado com vários investimentos, né? Como você vê a chegada do Mix Mateus, Casas Bahia, Casas né? Bahia, energia solar.
energia. Que é fantástico porque é uma característica nossa do Sol, né? E isso, a gente tem em abundância, né? A matéria-prima para se produzir, que é o Sol, a gente tem aí, né, para dar e vender e sofrer no calor. E vem crescendo muito, né? A questão da energia solar, a Texel aí, que é uma das parceiras aqui do podcast, é referência aqui no Sertão, né? Foi uma das pioneiras a trabalhar com isso. Grandes redes farmacêuticas, né? Rede Farma, Pague Menos. Pague Menos, exatamente. O aeroporto, né? Que teve esse investimento aí do governo. Eu acho que tem tudo para esse aeroporto num futuro bem próximo. E aí eu tenho perguntado muito a Alexandre com relação a isso, né? Como é que tá a ocupação, os voos. Ele tem sempre trazido boas informações. E em breve teremos ele aqui, né? Já foi feito o convite, Alexandre Costa. Show. Muito bom, o Alexandre agrega muito. Um cara extremamente articulado. E aí eu vejo que nesses 5 anos, né? Aí a feira também, né? Com todo um aporte de recursos vindo pelo Sebrae, pela própria prefeitura, que também é parceira parceira não, é realizadora junto com o Sebrae da Cajazeiras Expo Negócio e da classe empresarial também, né? Eu costumo falar que esse tripé, né? O poder público com a instituição de fomento como o Sebrae e a classe empresarial foi uma combinação que deu certo para Cajazeiras Expo Negócio. Mas vejo com bastante otimismo, né? O que já aconteceu e o que vem pela frente, né? Em termos de investimento. Para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando um projeto do Sebrae, chama Programa Líder, onde a gente juntou uma série de pessoas dos mais diversos setores, né? Do poder público, do poder privado, do terceiro setor, enfim. E eles passaram desde março, com o apoio de 2 consultores do Sebrae, criando e propondo uma agenda de desenvolvimento para a nossa região, não só Cajazeiras, mas a região. Né, os 15 municípios que fazem parte aqui da nossa jurisdição, né? E inclusive vão apresentar agora, no início de dezembro, vão fazer um evento convidando as autoridades para apresentar essa agenda, e tem muita coisa boa para ser trabalhado lá. E aí, claro, conta-se com o apoio do poder público para que isso aconteça. Eu vejo um potencial muito grande de turismo em Cajazeiras, basta ser explorado. Acho que a gente está começando a... E você viu que aqui perto fizeram a reserva ecológica do Teixeira. Isso vai potencializar o turismo aqui da região imensamente, né? Não, tem o Bingo também, né? Que é o telescópio montado em Aguiar, que é uma parceria aí, na verdade é uma cooperação técnica, né, entre Brasil, China, Alemanha. Eu posso estar falando besteira aqui que eu não lembro, mas o professor Antônio Fernandes foi quem passou pra gente. Eles precisam fazer um estudo acho que é ufologia, o termo, e foi visto no mundo inteiro. O melhor lugar para ver esse fenômeno no céu é em Aguiar. E esse telescópio está sendo, acho que já deve estar pronto lá em Aguiar, que vai se gerar muito turismo através desse telescópio. Então tem várias portas se abrindo, né, para Cajazeiras. Eu vejo no futuro bem próximo aí a gente com algumas possibilidades bem interessantes. Quando implementaram o aeroporto daqui, até comentaram, né, que você descia em Patos e voltava em Cajazeiras, né? Passava pelo Bingo, justamente, pela reserva ambiental, que é a Serra do Teixeira, o ponto mais alto. Vinha para Cajazeiras e ia embora, né? Não, aí existe uma infinidade de possibilidades nesse sentido, né? A gente também pode se conectar com Juazeiro, que já tem um turismo religioso muito forte, um turismo de aventura também. Então tem várias possibilidades. Eu já recebi a gerente do Sebrae de Juazeiro aqui em Cajazeiras, querendo fazer essa cooperação, né? Pra gente poder unir as rotas, e aí os romeiros também poder passar por aqui, o que tem daqui levar para lá, e a gente fazer essa conexão. Fantástico. Mas são tudo articulações, sim. E aí precisa de outras instituições estarem envolvidas também para que a coisa aconteça. Mas eu vejo um futuro muito promissor. É bom pessoas como você falar isso, Thales, porque a gente vira e mexe e vê pessoal conversando nas ruas, a gente vê. Todo mundo tem essa ideia, por que não investe mais em turismo? Cajazeiras tem 2 represas, 2 açudes, né, 2 reservatórios, tem área de serra, tem a proximidade com o Juazeiro. E é bom saber que o pessoal que exerce gerência, né, carro de gerência, também pensa isso e se mobiliza para tal, né? Claro, batem muito na tecla da indústria, né, da industrialização, que também é um caminho
para você trazer desenvolvimento econômico, para aumentar a PIB e tudo mais. Mas Cajazeiras já tem um potencial muito forte, né? Inclusive no futuro, assim, dias atrás a gente vinha discutindo com Alexandre Costa, e eu dizendo: Alexandre, o PIB per capita de Cajazeiras é maior do que o de Patos e que o de Souza. Ele dizia: não pode. Eu disse: pode. Eu mostrei para ele a conta, e realmente o nosso PIB per capita é maior do que o de Patos e o de Souza juntos. Interessante, eu não sabia, por exemplo. Entendeu? Por quê? Também o Patos é bem maior do que Isso, só que você né? pega Tem o PIB e divide pela população, e dá o PIB per capita, né? Por pessoa, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem uma concentração de mestre e doutor que Patos não tem. Verdade. Entendeu? E acaba elevando esse nosso PIB per capita. Então, assim, o que é que eu vejo, né? Cajazeiras e Souza, por exemplo, que tem uma rixa danada, uma rivalidade, né? Um bairrismo, o meu é melhor, o meu é melhor. Mas são territórios que se complementam. Sim, sim. Né? O que Cajazeiras tem muito forte no varejo, por exemplo, Souza tem indústria, que a gente não tem. Então aqui a gente tem educação e Souza não tem. Tem menos, né? Assim, tem, mas num potencial que não compara. O nosso é muito maior. Instituições de educação, né? Isso, aqui somos 5, né? 2 cursos de medicina. Só um curso de medicina ele já traz toda uma movimentação econômica. E a maioria dos principais cursos dobrado também, né? Exato. E eu sempre bato nessa tecla. A nossa região aqui do Cariri, próximo, né? Isso. Começou a evoluir assim de uma forma exponencial depois que uniu. Ficou a Isso. região do Cariri, Crato, Barbalha, né? Juazeiro. É o Crajubá, né? Sim. Que eles chamam, né? E aqui são 2 regiões diferentes. Tem a região metropolitana de Cajazeiras e tem a região metropolitana de Souza, né? Exato. E Por que não fazer uma só, né? Tão próximos, 40... Lá acho que, assim, geograficamente eles são bem mais coladinhos, né? Mas, assim, Souza para Cajazeiras é um pulo. 42 quilômetros não é nada. Acho que falta realmente essa... E lá também, cada uma tem seu forte. Barbalha é mais medicina, né? Isso, exato. Juazeiro, comércio. Quando eu cheguei aqui em 2018, a gente foi fazer uma visita técnica lá em Juazeiro. E aí, na época, a gente conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que também era presidente da CDL de Juazeiro. E o presidente da CDL jovem trabalhava com ele também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Era como se ele tivesse juntado tudo. E ele falava justamente isso. Foi uma frase que ele usou que eu não esqueço nunca. Que não importa o que for de investimento. E nem para onde vá, desde que esteja no Crajubá. Então, né? Vem um aeroporto. Cara, não importa que não venha para Juazeiro. É fantástico, porque eu nunca ouvi essa frase de ninguém, nem daqui nem de Souza. Nunca ouvi. Não importa de onde, o que importa é do sertão. Como a gente precisa disso? Veio o aeroporto agora, o pessoal tava brigando, era pra ir pra Souza. Por que não junta, pô? Traz o pessoal de Souza pra cá. Faculdade também, aí vem um órgão federal, fica a disputa entre Souza e Cajazeiras. Mas eu acho que o erro tá na zona metropolitana. Podia ser a zona metropolitana do sertão, né? Eu acho também, até pela proximidade. E aí você também... Vamos pegar os indicadores. Se a gente junta a população, Souza com Cajazeiras, a gente vai aumentar consideravelmente para poder captar investimentos, né? Dizer, ó, a gente quer esse investimento aqui, um hospital do câncer. Tô dando um exemplo. Não, mas ele vai ficar ali no meio entre Souza e Cajazeiras, que vai desenvolver as duas uma regiões. População de 135 mil pessoas. Que nem é, né? É muito maior, porque quando a gente olha o raio, os menores que estão no entorno, isso aumenta consideravelmente, né? Verdade. Porque só aqui 15. Souza, se eu não me engano, são 13 ou são 14, né? Que Souza também polariza. Então, um raio dá uma população gigantesca. E aí você olha número de empresas, número de emprego com carteira assinada, de impostos arrecadados, enfim. Então, é uma discussão bem complexa. E os próprios políticos se unem para trazer para a região. Exato. Não para uma cidade. Não para uma cidade, exatamente. Verdade. Thales, depois da pandemia, como é que você visualiza a competitividade das empresas, mentalidade dos seus donos, né? Enquanto isso, vai mastigando. Fortalecimento, investimento em tecnologia. Você vê uma evolução? Vejo. Sim, com certeza. Até porque foi a forma que tiveram naquele momento, né? Apesar da gente bater muito nessa tecla de dizer, precisa se posicionar no digital, precisa se posicionar no digital. E é uma falha muito grande, né, do pensamento das pessoas. Quanto mais estão no interior, pensam dessa forma, de achar que não, isso aqui não vai acontecer aqui não.
Isso é lá só em... E de repente veio a pandemia. E aí todo mundo tranca, fecha a porta. E aí, por onde é que eu vou vender? Quem já tinha uma coisa mais estruturada, tava na crista da onda. Ou quem tinha uma reserva maior ficou ali de boa. A pandemia não impactou tanto não. Só que esse foi o legado da pandemia, positivo, né? Tipo, todo mundo teve que tá lá na rede social. Quem é a empresa hoje que não tá, hoje não tem um Instagram bacana, que não vende pelo WhatsApp, que não tá numa plataforma? Todos estão. Aqui o podcast é fruto da pandemia, porque foi onde despertou, né? Lives, reuniões online, tudo isso foi fruto da pandemia, coisa que a gente já tinha. Delivery, né? Muito forte. Delivery muito forte, era muito acessível. Claro que a pandemia facilitou um pouco mais o acesso dessa comunicação via videochamada, por exemplo, né? Porque fazer reunião, você tem que pegar o carro aqui e ir lá pra... Cara, hoje não, você liga... Isso facilitou minha vida. Muito, de muita gente, né? Meu de muita Deus. gente, diminuiu o custo, um monte de coisa. E eu que sou professor para orientar aluno, é fantástico. É, show de bola. Porque você já abre, já mostra a pesquisa. Eu particularmente gostei muito. Em casa, né? Em casa. E ele também em casa, porque às vezes o aluno precisava ir para a faculdade só para orientação do professor. E muitas vezes se deslocando de um município para o outro, né? Isso, exatamente. Não, facilitou muito. Eu acho que a pandemia foi, assim, teve um impacto devastador, né? Perdemos muitas pessoas, alguns entes queridos, mas também fazendo o jogo do contente, né? Olhando pro lado positivo, acho que esse é o legado que a pandemia traz, que força o pessoal a estar no marketing digital. Então hoje a quantidade de pessoas que estão ali estudando, aprendendo, se capacitando em tráfego pago, em criação de infoproduto, de estar no digital de alguma maneira, é absurdo. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Thales, deu uma enxugada nas empresas, porque eu sei que foram criadas várias, mas quem não se adaptou, fechou, né? Na pandemia. Caminho, né? Ou não mudou muito o panorama? Não, as empresas fechou muito, né? Abriu novas, mas muitas fecharam, né? Qual foi o recorte? Aquelas que estavam menos preparadas, assim, de prontidão já fecharam, outras foram capengando. Mas o que era que acontecia? Pessoal, as empresas fechavam e aí os empregados, as pessoas que estavam desempregadas, né? Pegavam ali a multa rescisória, aquele dinheiro que recebe, né, quando é demitido, e iam investir. Porque precisava ter uma renda, cara. Então, o número de empresas do ramo alimentício, por exemplo, cresceu assim. Verdade. Assustadoramente. E as plataformas de delivery. Porque era a saída que tinha. Tava todo mundo em casa, então todo mundo engordou na pandemia. Porque o cara só comia, bebia e dormia, velho. Né? Verdade. Assistir live, Assistir live. E aí lembro que tem uma época que você não podia nem caminhar, né? O pessoal dizia que ficar trancado dentro de casa. Nos períodos mais críticos, né? Exatamente. E aí você perdia a noção de horário, ia dormir muito tarde, acordava muito tarde. Ficou uma bagunça, né? O relógio biológico trancado, do cara... né? Todo mundo trancado, né? Ficou uma zona, todo mundo meio perdido assim. Então, me perdi até no... A pandemia se reduziu o número, se fechou muitas empresas. E aí, chegou. Aí, algumas empresas fecharam, essa galera precisava gerar uma renda e começaram a empreender por necessidade. Então, era gente que estava empreendendo de todo jeito. Sim. Porque, tipo, era sobrevivência, velho. Ou eu vou fazer alguma coisa aqui... Porque os boletos não deixaram de chegar, né? Então, o cara foi fazer uma quentinha, foi fritar um salgado... Era a forma que tinha de se virar. Gente que foi virar mototáxi, que foi virar delivery. Era o que tinha. E muitas vezes na grande dificuldade que surgem as grandes oportunidades, né, da virada de chave, né? Exatamente. Desde que esteja preparado, né? Para esse cavalo selado que passa. Thales, agora a gente gostaria de falar de um grande parceiro nosso, que é a empresa Segura, né? Empresa de segurança do trabalho, do nosso amigo Saúde e Segurança do Trabalho, do nosso amigo Renan Leitão, né? Um grande empresário, visionário, advogado aqui. Também tem a empresa Polo Saúde. É um grande parceiro nosso, né? Então a gente agradece a parceria, a colaboração e vamos fortalecer cada vez mais e desejar desde então um forte abraço a ele e a todos os seus colaboradores. Sim, trabalha com laudos, né, de segurança no trabalho, quando você demite, quando contrata. Então procura lá a Segura, que na cidade é o melhor. E tem duas grandes engenheiras, nossas colegas, né? Dawane, Cíntia também, estudaram comigo. Exatamente.
E aí as empresas precisam também se adaptar ao E-Social, também procura lá a Segura, que eles também fazem todo o trabalho. Olha aí. A legislação, né? Lei nova aprovada aí, foi um Deus da acuda. A Ana pode vir contar essa história aqui depois. Sim. Com certeza vai. Mas tá sendo bom para pessoal de engenharia, porque é um mercado a mais pra gente poder arrecadar o leite das crianças, né? É verdade. Faz parte. Thales, no caso, o que é que você... quais as suas Quais as suas expectativas, o que é que vocês vislumbram de novidades aqui para o Sebrae? Tem novos projetos vindo aí? O que é que você vê aí? Então, como eu já tinha falado anteriormente, né? A gente vai começar esse projeto no início do ano que vem, que é para trabalhar um hub de inovação aqui em Cajazeiras. Já existe um movimento nesse sentido, né? Que é puxado por Marcelo Martins, chama Caatinga Valley. A gente vai só incorporar ele para fazer um movimento um pouco mais amplo e conectar mais pessoas, mais instituições, empresas, né? Academias, universidades precisam estar conectadas nesse movimento também. E aqui a gente tem um potencial muito grande justamente por causa das universidades. Esse público jovem que está dentro da academia, que muitas vezes está fazendo um curso superior, mas não sabe nem qual é a perspectiva que ele tem ao sair dali, pode encontrar um caminho lá dentro mesmo de empreender. Dizer, pô, uma saída aqui para mim é empreender, achei uma necessidade aqui específica, vou criar uma startup, enfim, a gente quer fazer esse movimento aqui em Cajazeiras para que a gente possa ter startups surgindo aqui com base tecnológica. E uma outra novidade, é que tá falando dos bastidores também, né? A nova agência do Sebrae aí, a gente vai estar com a estrutura física para atender mais melhor moderna, ainda, né? Já isso. atende bem, vai atender melhor ainda. Maior, mais moderna, projetada para isso, né? Isso, planejada para atender a nossa necessidade. Então, essas são as grandes novidades aí para... Já sabe onde vai ser? E sim, vai ser lá na Engenheiro Carlos Pires de Sá. Como é o nome da Viva Vídeo, né? Antiga Viva Vídeo. Antiga, né? Viva Vídeo, né? O prédio foi demolido lá. Nosso amigo Jaiminho é que está fazendo todo o projeto aí de construção. E a expectativa é que no início do ano que vem já esteja pronto e a gente possa mudar para lá. Então, vamos fazer um movimento aí para inaugurar e chamar todo mundo para conhecer essa estrutura que vai poder nos proporcionar, né? Fazer mais eventos. Hoje a nossa estrutura física não comporta. Se a gente for fazer qualquer evento, tem que fazer fora, em algum lugar. Já vai comportar algum mini auditório? Já vai ter um mini auditório lá que já vai comportar a gente fazer alguns eventos de pequeno, médio porte, ele já vai dar para fazer. Então acho que 2024 a gente já começa com tudo, se Deus quiser. Thales, tem alguma dica, alguma sacada que você queira dar para alguém que está começando nessa área empreendedora? Só deixa eu dizer antes que a água chegou gelada aqui, porque a gente também tem um patrocínio da Cajá Gelo. É uma empresa que daqui de Cajazeira também, um amigo nosso que... Tiago Batista. Fantástico, um empreendedor. E Natália, sua esposa, exatamente. Né? Um empreendedor que começou assim com a MEI pequenininha ali de baixo e vai galgando cada vez mais espaço na cidade. Então é Cajá Gelo, mas ele começou com Cajá Sorvetes. Que ainda tem, né? Exatamente. E é o melhor picolé, sorvete, você na anda região... pela cidade, os carrinhos só vendem ele. Não sei se você conhece. Não conheço. Mas é excelente. Mas com certeza já provou dos picolés dele, porque é o que mais vende aqui na cidade. Principalmente no centro, né? Show de bola. Vai lá. Sim, como a gente estava dizendo, né? Como é que você vislumbra isso aí, né? Uma dica, alguma sacada para quem está começando? Qual o primeiro passo, né? Além do sonho, né? Tudo parte do sonho, né? Tem alguns passos, né? Para se empreender, né? Que a gente já começou a falar aqui. Um outro passo importante é a questão financeira, né? Fazer uma análise. O fluxo de caixa, né? E saber, até tinha um questionamento aí contigo, né? Sobre o que é lucro e sobre o que é apurado, se eu não me engano. Isso. Se puder ver aí o questionamento, a gente já pode entrar nele. Mas qual é a orientação e que poucos fazem, né? Qual é a orientação que a gente dá e que... Lucro de apurado. E que poucos fazem. É justamente essa gestão financeira, né? De você poder olhar para o dinheiro da empresa e entender que ele não é seu.
Tem muito empresário que mistura as Muito. coisas pessoais tem. com da empresa, Só né? o que Fala um tem. pouco disso. Só o que tem. É justamente isso, né? Você olhar que tudo que entra na empresa é seu. E não é, né? A empresa é um organismo vivo ali que ele precisa, para ela ser rentável, né? Ele precisa se pagar. Ele precisa ter pagar que eu digo todas as despesas, né? Os impostos, pagar funcionário, tudo, comprar mercadoria, tarará. Ele precisa lhe remunerar enquanto dono, porque você não fica com todo o dinheiro da empresa, né? Você fica com uma parte, você é um colaborador dela. Então você tem que ter o quê? Um prolabore. E aí os contadores orientam muito com relação a isso, né? Você estipula ali um prolabore e a empresa ela vai como se fosse um salário. E a empresa lhe paga. O que sobra, e aí depois de você tirar todas as despesas, né? Tirar o seu prolabore, e aí sim aquilo ali vai o lucro, né? capital de giro. Capital de giro. Que aí você pode reinvestir, você pode fazer alguma modernização, Até porque aumentar tem a mix de os aí altos e baixos, né? Exato, tem vários. Pronto, qual a importância de ter um capital de giro? Quem estava com a reserva mais gordinha, um Na capital pandemia, de giro, né? na pandemia ficou tranquilo. E aí tem várias empresas nesse Quem caso. estava usando para coisa pessoal, né? Não Dançou. Dançou. Infelizmente. Tanto de empresário que já quebrou porque confunde lucro com apurado. Meu Deus do céu. É muito básico, né? Mas aí qual é a realidade? É que a maioria que empreende, eles não procuram ajuda antes de abrir. Ele vai lá e abre de todo jeito. E muitas vezes quando procura o Sebrae, o cara já tá no sufoco ali, já não tem muito o que fazer, não. A orientação muitas vezes é, fecha, velho. Não tem o que fazer. Sabe? Chega essa situação chega nesse lá. ponto, chega. Pesado, né? Você pedir pro empreendedor fechar que não tá valendo a pena. Como situações do cara fazer uma consultoria. E aí o resultado final da consultoria ele diz assim, cara, quem tá atrapalhando aqui é você. É o dono que tá atrapalhando o processo todinho. É mesmo que dizer assim, bicho, se demita. E aí? E às né? vezes... Não diz assim diretamente, Sim. né? Mas orienta que a postura, os processos... Isso é até um processo relativamente comum que Muito. ficou conhecido no Brasil, CEO, né? Que aí você, ao invés de administrar, você contrata uma pessoa que vai gerir a empresa por que você, tem né? experiência em gestão. Isso. É claro que isso aí é para a empresa que já está no nível de maturidade já mais elevado, né? Sim. Que aí você começa a aumentar o grau de complexidade da gestão e precisa de mais gente e não consegue. Aí beleza, mas que não é a nossa realidade, né? A nossa Às realidade vezes a pequenininha, o cara é gerente, é dono, o operacional. A maioria das empresas eu vou falar não só de Cajazeira, mas do estado da Paraíba e do Brasil também. Né? Hoje a gente tem um número de MEI já bem maior do que de microempresa. Então a realidade do MEI é aquele cara que trabalha sozinho. É ele e ele mesmo. E a questão do imposto também, que é reduzido, né? Não, tem a questão do imposto, mas o MEI ele facilitou muito. Imagina que antes de 2009, que a lei que foi aprovada para o MEI foi aprovada em 2009 pela Câmara, né? Câmara de Deputados e Senado. Entrou em vigor em 2009 e criou a figura do MEI. Antes disso, quem era pequenininho, o cara, o pipoqueiro, tinha uma barraca de lanche, alguma coisa, o cara não compensava ele ter um CNPJ. Imagina. Ficava inviável, né? Faturamento baixinho ali, não, tem que ter um contador, você vai pagar um salário, só para pagar o contador o cara já não tinha como. E tinha que recolher os impostos e não compensava. O cara ficava o quê? Ia morrer trabalhando. Ele era obrigado a ficar irregular, né? Ele era obrigado a ficar irregular, porque não compensava. Então, o cara tinha um negócio que tinha uma renda baixa para ele sobreviver praticamente. E como é que ele ia ter um CNPJ para só dar dinheiro ao governo? E não via nada em troca. Então, não compensava. Quando chegou a figura do MEI, foi aquele boom, né? Porque era gratuito, era uma possibilidade de você estar com CNPJ e poder contribuir com o INSS para um dia se aposentar, você comprar produto mais barato, porque você está tendo uma relação ali de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, assim, vários benefícios. O cara, se porventura, estando contribuindo, se acidentar, ele pode dar entrada no seguro pelo INSS, no tempo que ele está ali se recuperando. Então, tem um monte de linhas de crédito, que aí os bancos começaram a olhar para esse público
né, como uma oportunidade também de liberar, claro, um crédito pequeno, né, até porque o faturamento dele é limitado, então não tinha como Eu ter já conversei com alguns operadores de banco, pessoal especialista nisso, eles disseram que falaram justamente nesse sentido, que banco tem muita vontade de emprestar dinheiro. Ele só precisa ter a garantia que vão pagar, que banco vive de empréstimo, né, vive de distribuir dinheiro para você devolver com juros. Né? Exato. O problema é que as pessoas não sabem usar o banco. Eu costumo falar que banco é parceiro. Banco é uma ferramenta, um instrumento que é aliado do empreendedor. Agora você tem que saber fazer. Vou dar um exemplo. Meu pai cometeu um erro clássico quando ele tinha padaria. Vou trazer para mim, certo? Ele, quando abriu, ele começou a vender bem, né? Mudou, ampliou o mix de produtos. Era um padeiro novo, era tudo novidade. Então o pessoal da região foi todo mundo consumir lá. Então ele começou a ganhar dinheiro. O que foi que ele fez? As máquinas que estavam lá, que a gente arrendou a padaria com tudo, né? Então as máquinas que estavam lá, ao invés dele continuar usando aquelas máquinas ou ir para um banco e dizer, ó, vamos financiar as máquinas, porque eu vou aumentar minha produtividade e com o meu lucro aqui eu pago o financiamento. Não, ele pegou o capital de giro e pum, comprou máquina. Ele imobilizou o giro dele. Que é o erro clássico. Quase todos fazem a mesma coisa. Eu fiz já isso. Entendeu? Ou você tá com juros para pagar a conta, pega dinheiro do banco para pagar. Aí esse dinheiro do banco é mais caro do que esse que tu tá devendo. Então não compensa. O banco é parceiro. Precisa se planejar para usar ele bem. Se o cara vai fazer um investimento que vai ter um retorno, que vai aumentar uma produtividade, vai fazer uma inovação, vai diminuir custo, show, banco. Agora, se for um investimento que não vai... Vou comprar um carro. Sim, mas esse carro vai aumentar a tua produtividade? Vai melhorar a tua logística ou é só para ter o luxo? Tem que ver o custo-benefício disso aí, né? Não vá. Então, meu pai cometeu esse erro clássico. Aí, resultado, imobilizou o capital de giro dele e acabou ficando sem giro para comprar matéria-prima. Começou a ficar no sufoco. Você acha que é o erro mais comum das empresas, essa questão financeira? Esse é um dos, né? Um dos, né? Porque o mais clássico eu acho que é esse que a gente falou agora, do cara misturar o apurado, né? Que é o lucro de custo fixo, custo variável, achar que tudo é lucro. E não é. Thales, pedir licença só um minutinho para a gente mandar um forte abraço a um grande parceiro nosso, a Cajamar, né? Rei dos mármores. Isso, do nosso grande amigo, irmão maçom, Assis, né? Seu irmão Fábio também. Então a gente deseja sucesso e também todas as pessoas que precisarem de construção, dessa parte de marmoraria, na sua construção, na sua reforma, na sua casa, pode procurar Cajamar, preço justo, qualidade, recomendo demais. Forte abraço. Vai lá no Instagram da Cajamar que vocês vão ver. Vale a pena. É fantástico. As obras de arte que eles fazem com acabamento impecável, né? Exatamente. Thales, pode dar continuidade, viu? Eu até me perdi no que eu tava falando. Financeiro, mas eu acho que maiores erros. Né? Porque essas empresas são até logística, porque combina demais com o tema que a gente está tratando hoje, que é empreendedorismo. Esses caras são fantásticos, eles conseguem empreender aqui no sertão e ter um sucesso absurdo, né? Exato. Mas o grande problema assim dessas empresas ou quebrarem ou não conseguirem crescer é financeiro. Sempre respinga lá numa gestão financeira, ou não tem um bom planejamento, fazem maus investimentos, enfim, tem uma infinidade de... Até porque é o fôlego da empresa, né? O financeiro, né? Exatamente. É um do calo aperta, né? Exato. É o sangue, né? O dinheiro é o sangue que está ali circulando para poder manter o que é que você recomenda, Thales, diante dessa dificuldade, procurar o Sebrae, uma consultoria, cursos profissionalizantes nessa área? Eu aconselho sim. Não sei se você já fez o Empretec, Rafael? Estou esperando o próximo para fazer, né? Já fiz. Muito bem. A gente fala muito isso no Empretec. Eu queria justamente que você falasse. Mas é referência, viu? Referência esse curso. Então, no Empretec, eu vou falar sobre o Empretec, mas assim, só um parênteses sobre o Empretec. A gente fala muito isso, né? Quando você não... E é uma das lições aprendidas lá. Quando você não domina alguma área dentro do negócio, procura ajuda. Tipo...
Cara, eu sou muito mal em gestão financeira. Procura ajuda, velho. Procura quem pode te ajudar, seja uma consultoria, seja teu próprio contador que entende, que pode contribuir de alguma forma. Procura ajuda. Mas voltando pro Empretec, né? O Empretec, assim, ele é o nosso carro-chefe em termos de educação, né? Foi uma metodologia criada não pelo Sebrae, ela foi criada pela ONU. O Sebrae é quem tem os direitos e aplica no Brasil, mas ele é realizado em mais 42 países no mundo. E qual é a essência do Empretec, né? Como foi que a ONU chegou nesse negócio que é tão transformador? Vou fazer o próximo. Eu acho que vale a pena. Quando você vai pesquisar na internet, que vê a galera falando que mudou a vida, que isso, aquilo... Rapaz, esse negócio é bruxaria, mas não é. Vou dizer a você, o Empretec, ele surgiu, né? A ONU pegou ali, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em recessão, destruição geral, faltando tudo, alimento, enfim. E tinham algumas pessoas que estavam vendo a oportunidade e ganhavam dinheiro. E a ONU disse, porra, como é que esses cabas estão ganhando dinheiro? E mapeou 10 características que esses caras tinham em comum. E existe esse estudo, assim, eu não lembro de cabeça agora, mas eu posso passar depois para vocês, para publicar lá no Instagram, né? Quem foi a pessoa que fez esse estudo e tá publicado, assim, todo mundo tem acesso. E ela mapeou 10 características que um empreendedor de sucesso precisa ter. E é isso que a gente trabalha lá dentro do Empretec. Existe um pacto de sigilo para quem faz o Empretec, então você não fala. E funciona mesmo, porque funciona. Eu conheço já muitos tentei, que fizeram, já tentei não descobrir. Dizem realmente. É porque assim, qual é a magia do Empretec? É justamente essa, né? Não o sigilo, mas como ele é um curso, uma capacitação, não chama nem de curso, vivencial, né? Ela é comportamental. Então você precisa viver o que acontece no Empretec, a metodologia, para poder você ter resultado. Aí você vai tomar um monte de pancada lá, mas vai poder se ver enquanto empreendedor e identificar onde você precisa melhorar. Basicamente é isso. É o que eu posso dizer, na verdade. Já tem uma previsão para o próximo Empretec? Normalmente a gente faz as turmas do Empretec em abril. Começa a divulgar ali em março, porque tem uma entrevista, né, que é feita antes. Você preenche um formulário, passa por uma entrevista, e aí você tem que chegar numa pontuação X para poder fazer o Empretec. Até ano passado, retrasado, antes da pandemia, essa entrevista era feita por um humano, uma pessoa que conversava com você. Hoje ela já é feita pela IA. Então você preenche o formulário, a IA já lhe dá um feedback se você está apto ou não, se aquele é momento ou não para você participar do Empretec. Fantástico. E aí, passando o formulário, é que faz a inscrição, o pagamento, aquele negócio todo. São 6 dias imersos. Seguidos. Cara, começa numa intenso, segunda, hein? termina no sábado. É um mini Big Brother, né? Era maior, ele chegou a ser 9 dias. Reduziu um pouco. E reduziu para enxugar uma metodologia, viram que tinha algumas coisas que dava para comprimir, tiraram outras, e aí ele ficou em 6. Já faz alguns anos. Eu fiz o meu em 2008 e já eram 6 dias. E a gente percebe e vê muitos cases de sucesso aqui mesmo, né? Muitas pessoas que fizeram. E aí você pode conversar com vários empreendedores daqui de Cajazeiras que vai dizer, mudou minha vida. Divisor de águas, né? Divisor de águas. Do próprio Marcelo Martins, Altieres da Click Art, fala muito bem do Empretec. Não só daqui, mas de fora também. Todos que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, realmente tem esse relato que mudou completamente a vida, né? É porque, como eu te falei, ele é comportamental. Então, você vive, sente, entende e dali cabe a você querer mudar ou não. É uma decisão sua, né? Como quase tudo do Sebrae, a responsabilidade é sempre do empreendedor. A gente não decide nada por ninguém. É como chega a gente lá e diz assim, cara, eu tô com dinheiro aqui, me diz um negócio bom aí pra eu investir. Eu digo, se eu soubesse quem investir era eu. Né? Essa responsabilidade a gente não pode assumir enquanto instituição. Até porque se tu chega lá, Thales, eu tô com uma grana aqui. Eu disse, Fernando, abre uma loja de calçado. Aí 2 meses tu quebra. Quem é a responsabilidade? Sua. Verdade. E tu vai apontar o dedo pra quem? Vai procurar culpado, né? Não é isso? Então, não é o nosso papel fazer isso. É mais provocar, capacitar, orientar, fazer com que você reflita e você seja um bom empreendedor, um bom gestor, conseguir identificar os seus gargalos, as suas deficiências para ir crescer. Quanto mais empresas abrirem para o Sebrae, melhor. E quanto mais ficarem abertas, melhor ainda. Sim, de sucesso, né?
Thales, a gente vai encaminhando pro fim, né? A gente agradece demais. Terminar com a frase que o que é bom dura pouco e o que é muito bom dura muito pouco. Foi incrível essa experiência. Foi o nosso primeiro, né? A nossa primeira temporada e esse é o primeiro episódio. Tenho certeza que eu, tanto quanto o Rafael, estamos muito satisfeitos. Com certeza. E também a gente gostaria de você deixar uma última mensagem aí, que não foi abordada aqui, que você acha pertinente e importante deixar para todos os pequenos empreendedores, para os grandes também, né? Uma mensagem bacana que pode fazer diferença para cada um. Eu queria agradecer o convite, né, Fernando e Rafael. Para mim, como eu falei no início, é um prazer estar aqui fazendo parte do primeiro, né? Inclusive é uma responsabilidade, é quente, né? É uma responsabilidade estar aqui no primeiro episódio, aprendendo também junto com vocês e contribuindo também, tentando trazer um pouquinho da minha vivência. Eu sou jovem, mas tem uma rodagem aí que possa contribuir. E a mensagem, Rafael, que eu deixo é que o Sebrae está de portas abertas. Hoje a gente ainda funciona ali vizinho à Catedral, no Casarão da Boa Vista, para todo e qualquer empreendedor, e do pequenininho ali, do eletricista, do cara que instala ar-condicionado, a quem já tem uma empresa mais consolidada, que está passando por alguma dificuldade ou quer tirar alguma dúvida, quer conhecer um pouquinho mais do que é que o Sebrae faz, do que é que pode ajudar, procura a gente. Eu estou à disposição, minha equipe também, para a gente tomar um café, bater um papo, entender as angústias e poder fazer os direcionamentos. Que geralmente são personalizados de acordo com a necessidade. Isso, né? A gente não tem receita de bolo, a gente vai bater um papo, vai ouvir, vai entender. É uma construção conjunta. É uma construção conjunta. Né? De acordo com o que a gente ouve, e a gente vai fazendo os direcionamentos e encaminha para a melhor solução para ele. Às vezes, no momento, o cara acha que é uma consultoria, mas um Empretec, por exemplo, ia ser mais disruptivo naquele momento para ele. A gente já direciona, o cara faz o Empretec primeiro e depois a gente vê o que é que pode fazer de consultoria. Até para poder ele mudar a cabeça, né? Tentar mudar o comportamento. Porque não adianta a gente fazer uma coisa na empresa se o comportamento vai ser o mesmo. Então é muito, como você falou, personalizado, né? É entender ali a dor para poder a gente trazer o melhor remédio. Seria um certo diagnóstico, né? Certo não, é um diagnóstico. É um diagnóstico. A gente trabalha em cima de diagnóstico para poder direcionar as soluções. Então muito obrigado, Thales. E quem está nos assistindo, né, aproveita, segue a gente no Instagram, se inscreve lá no canal, o vídeo vai estar disponível, a entrevista completa, alguns cortes. E para quem participou do sorteio, daqui a pouco a gente faz e já lança o resultado no Instagram, tá, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Segue lá, como eu disse, segue lá no Instagram e no YouTube. A entrevista vai estar completa. Assista novamente, Thales. Vou olhar, porque até você vai aprender com o que você falou. Porque realmente foi uma entrevista que eu e o Rafael, a gente costuma dizer muito, que aqui é o lugar que você vai se divertir e aprender. E hoje foi o que aconteceu. Então, muito obrigado. Thales, a gente agradece demais, né? Meu nome de Fernando, né? Você foi pauta desde o início. Rafael, anuncia também a nossa próxima semana, né? Quinta-feira, às 8 horas. Quem é que vai ser o nosso próximo convidado? Perfeito. Concluindo o que o Fernando falou, próxima semana teremos o nosso grande amigo, irmão Crispim aqui, um grande empreendedor aqui da cidade de Cajazeiras, né? Tem um perfil, né? Sebrae, desenvolvimento. Extremamente empreendedor. Construtor, um engenheiro também, como a gente, professor, um cara de uma mentalidade maravilhosa, né? E também que gosta de também ver o desenvolvimento regional, né? Não só de Cajazeiras, mas regional. Tem o Hotel Oasis, né? Tem vários empreendimentos, beach tennis, né? Entrando em várias áreas. Constrói os maiores edifícios aqui da região. Então, próxima semana, próximo episódio, já vamos lançar, né, Fernando, nas redes sociais, o lançamento da próxima semana, nosso próximo convidado, com muita honra, nosso amigo Crispim. E também dizer a Thales, como eu vinha dizendo, é um prazer tê-lo aqui. Eu, particularmente, admiro demais. É um amigo, irmão, um espelho, uma referência aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, Thales, seja sempre bem-vindo. Eu acredito que agregou muito, né? As suas palavras, as suas dicas, as suas sacadas. E eu acho que mudou um pouquinho a mentalidade de cada um, de cada empresa e de cada um que quer também empreender, meu. Show. Valeu, eu que agradeço o convite aí e estou aberto para mais discussões aí. Eu adoro falar sobre isso, cara. Adoro falar sobre isso. Quando eu já vim para cá várias vezes, né, Léo? A gente passa daí pro pessoal seguir a gente, tá? Vamos lá. Vou deixar um recadinho. Quem não segue ainda,
Oxpod no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é onde vai ficar. Vai ser transmitido, inclusive, a partir do próximo episódio já de forma ao vivo. No Tivemos YouTube um probleminha também, né? técnico hoje. Mas passou no Instagram, no Facebook. Instagram né? e Facebook foi transmitido, mas esse de hoje vai ficar lá no YouTube. disponível para quem Isso. não acompanhou assistir Na na íntegra. íntegra. Show, Isso, show. show. Valeu, galera. Obrigado aí. Maravilha. Valeu! Deu certo aí, galera? Oxi!